Quem aprende a se calar, começa a controlar tudo ao redor. Existe um momento na vida em que você percebe que falar demais não te fortalece, apenas te expõe. Que reagir a tudo não é coragem, é falta de controle. E que quanto mais você tenta se explicar, mais poder entrega para aquilo que deveria ser irrelevante. Preste atenção agora, porque isso pode mudar a forma como você se move no mundo. O verdadeiro poder não está em convencer, responder ou provar. Ele nasce quando você domina o impulso de reagir e escolhe o silêncio certo na hora certa. Pouca gente entende isso, e exatamente por isso poucos chegam longe. O mundo é barulhento. Opiniões, críticas, provocações, expectativas, julgamentos, tudo disputa sua atenção o tempo todo. E enquanto a maioria vive refém desse ruído, reagindo no automático, alguns poucos fazem algo diferente. Os observam, eles esperam, eles escolhem quando agir. Não porque são fracos, mas porque aprenderam que quem controla a própria mente, controla o jogo inteiro. Se você sente que às vezes reage mais do que gostaria, que certas palavras te tiram do eixo, que algumas situações drenam sua energia sem necessidade, esse vídeo é para você. Porque aqui não se trata de ficar calado por medo, mas de se calar por força. Repare como as pessoas mais instáveis são também as mais barulhentas. Elas precisam falar, responder, se defender, justificar. O silêncio as assusta porque no fundo elas não sabem sustentar a própria mente. Já os fortes não têm pressa. Eles sabem que não precisam vencer discussões para vencer na vida. Eles entendem algo que poucos percebem. Quem aprende a se calar começa a controlar tudo ao redor porque deixa de ser previsível. Quando você não reage como esperam, você quebra o padrão. E quando você quebra o padrão, você assume o controle. Você não controla o que dizem sobre você. Não controla as provocações, as críticas, as tentativas de te diminuir, mas controla o que isso faz dentro de você. E esse controle muda tudo, porque o mundo testa quem você é o tempo todo. Testa sua paciência, sua autoestima, sua disciplina emocional. Cada provocação é um convite para perder o controle. Cada ataque é uma armadilha para te tirar do centro. A maioria cai, explode, responde, se explica, se justifica. E ao fazer isso, perde. Perde energia, perde foco, perde autoridade. Os poucos que vencem fazem o oposto. Elsa e Calum observam. Escolhem. Silêncio não é ausência de pensamento. É excesso de clareza. É quando você não precisa falar porque já decidiu quem você é. Pessoas inseguras falam demais porque ainda estão tentando se provar. Pessoas fortes falam menos porque já se conhecem. Elas não entram em disputas inúteis. Não brigam por validação. Não desperdiçam energia tentando convencer quem não quer ouvir. Elas sabem que o tempo sempre revela a verdade e que resultados falam mais alto do que qualquer argumento. Quando você aprende a se calar, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a raiva perde força. O impulso começa a enfraquecer. Você passa a perceber que muitas das batalhas que travava não precisavam existir, que muitas discussões eram apenas distrações, que muitas pessoas só tinham poder sobre você porque você reagia. E no momento em que você para de reagir, esse poder desaparece. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Existe uma força silenciosa que se constrói quando você escolhe não responder. Ela não aparece de imediato, não é aplaudida, não é entendida, mas ela se acumula cada vez que você se cala. Em vez de explodir, você fortalece essa força. Cada vez que você observa, em vez de reagir, você ganha vantagem. Cada vez que você escolhe o controle em vez do impulso, você cresce. E chega um ponto em que as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas percebem. Sua presença muda, sua postura muda, seu olhar muda. Você não precisa mais levantar a voz.
O silêncio já diz tudo. Quem aprende a se calar, aprende também a ouvir. E ouvir é uma arma poderosa. Enquanto os outros falam demais, você percebe padrões. Enquanto os outros se expõem, você coleta informações. Enquanto os outros se desgastam, você preserva energia. E quando decide agir, age com precisão. Não por impulso, mas por estratégia. É assim que se controla o ambiente. Não com gritos, não com confrontos, mas com presença firme e mente disciplinada. Talvez você já tenha sido chamado de frio distante. E farente talvez digam que você mudou. E mudou mesmo. Mudou porque cansou de se machucar reagindo a tudo. Mudou porque entendeu que nem toda provocação merece resposta. Mudou porque percebeu que explicar demais é sinal de insegurança. E isso incomoda. Incomoda quem vive no caos emocional. Incomoda quem precisa de barulho para se sentir vivo. Incomoda quem ainda não aprendeu a governar a própria mente. A verdade é que o silêncio assusta quem não tem controle interno. Ele cria desconforto porque expõe o vazio do outro. Pessoas que provocam esperam reação. Pessoas que criticam esperam defesa. Pessoas que atacam esperam conflito. Quando não recebem nada disso, ficam perdidas. E é nesse momento que você percebe: o controle nunca esteve em responder. Sempre esteve em escolher quando não responder. Mas não confunda silêncio com omissão. Silêncio não é aceitar desrespeito. É escolher a melhor forma e o melhor momento de agir. Às vezes, agir é se afastar. Às vezes, agir é observar mais. Às vezes, agir é simplesmente seguir em frente. O erro da maioria é achar que força é reação imediata. A força real é autocontrole. É dominar o impulso. É saber que você poderia reagir, mas escolhe não fazer isso. Existe um tipo de poder que só nasce quando você para de se explicar. Quando você entende que nem todos precisam entender você. Que nem todos merecem acesso aos seus pensamentos. Que nem todos precisam de resposta. Quando você internaliza isso, sua energia muda de lugar. Ela deixa de ser desperdiçada tentando provar algo e passa a ser usada para construir. E quem constrói em silêncio, constrói com profundidade. Você começa a perceber que muitas pessoas só falam porque não tem nada sólido para mostrar. Elas vivem de discurso, de imagem, de aparência. Já quem está focado em crescer não tem tempo para barulho. Está ocupado demais trabalhando, aprendendo, evoluindo. E isso cria uma diferença enorme ao longo do tempo. Enquanto uns se desgastam em conflitos vazios, outros avançam em silêncio. E quando o resultado aparece, ninguém consegue ignorar. Talvez agora você esteja passando por um momento em que precisa ouvir isso. Talvez esteja cansado de reagir do say explayer, do say defender. Talvez sinta que entenderam errado quem você é. Mas escute com atenção. Você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para viver com coerência. E a coerência não precisa de aplauso imediato. Ela se sustenta sozinha. O silêncio também ensina paciência. Ensina a esperar o momento certo. Ensina a não agir movido por emoção passageira. Ensina a confiar no processo. Porque quem reage a tudo vive preso ao agora. Quem se cala e observa, enxerga mais longe. E enxergar mais longe muda as decisões que você toma hoje. Você começa a agir com visão, não com impulso. E isso te coloca à frente sem que ninguém perceba. Existe uma calma que só surge quando você domina a própria mente. Uma calma que não depende do ambiente, nem das pessoas, nem das circunstâncias. Ela vem de dentro. E essa calma é confundida com frieza, por quem não entende, mas voca sobe. Sabe o quanto custou chegar até aí? Sabe quantas vezes precisou engolir a vontade de responder? Sabe quantas batalhas internas precisou vencer? E é exatamente isso que te torna mais forte. Quem aprende a se calar também aprende a escolher melhor suas palavras. Quando fala, fala com propósito. Quando age, age com firmeza. Nada é aleatório, nada é impulsivo.
Tudo é consciente. E isso cria respeito. Não o respeito forçado de quem grita, mas o respeito natural de quem se posiciona com consistência. As pessoas começam a medir palavras perto de você. Começam a pensar 2 vezes antes de provocar, não porque você ameaça, mas porque sua presença impõe. Se você chegou até aqui, é porque algo disso ressoou em você. Talvez você esteja no meio desse processo, aprendendo a se calar, aprendendo a observar, aprendendo a escolher suas batalhas. E se estiver, continue. Não volte atrás só porque alguém estranhou sua mudança. Não se explique para quem não quer entender. Não entregue sua paz para quem vive no caos. Continue firme. Continue em silêncio. Continue construindo. Agora me diga nos comentários: em qual situação você percebeu que o silêncio te deu mais poder do que qualquer resposta? Escreva e curta o vídeo se essa mensagem fez sentido para você. Se inscreva no canal se você escolhe desenvolver uma mente mais forte, mais disciplinada e mais consciente. Porque aqui a gente não aprende a fazer barulho, aprende a ter controle. E lembre-se, quem aprende a se calar, cedo ou tarde, controla tudo ao redor. Nos vemos no próximo vídeo.